A Red Bull provavelmente está trapaceando através da sua equipe secundária, a Visa Cash RB. Eu vou explicar tudo sobre isso nesse vídeo, vou fazer você entender um pouco mais sobre esse assunto, mas antes eu queria que você fizesse isso logo agora no começo para não se esquecer depois. Deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações e claro, fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, apaixonado por Fórmula 1 há mais de 10 anos. E é isso mesmo, a equipe Red Bull vem sendo acusada de estar trapaceando na Fórmula 1 nesses últimos anos. E isso é sim algo muito grave, é uma acusação grave e que tem a ver com a sua equipe secundária. E o próprio Zac Brown, um dos chefes de equipe, ou melhor dizendo, o CEO da McLaren, reclamou um pouco mais sobre isso. Eu sei que muita gente vai falar que isso aqui é notícia reciclada, mas não é, eu garanto isso para você, justamente porque eu trago também a entrevista do próprio chefe da equipe da Red Bull, Christian Horner, a entrevista de Zac Brown e, claro, algumas pesquisas que eu fiz que eu cheguei justamente nesse ponto em comum que demonstra que provavelmente sim, a Red Bull pode estar roubando, entre aspas, ou trapaceando com relação a Fórmula 1 nesses últimos anos. Vamos entender mais sobre isso? Assista esse vídeo até o final para entender essa matéria por completo. O que acontece é que a Red Bull em si, a primeira equipe, e a Visa Cash, a antiga AlphaTauri ou Toro Rosso, tem uma união muito estreita dentro da Fórmula 1. A gente sabe que essa união muito forte afetou em alguns momentos o desenvolvimento principalmente da antiga AlphaTauri. Mas que nos dias de hoje isso é completamente proibido por conta do limite do teto orçamentário. Se lembra disso? Pois bem, a grande questão é que existem algumas instalações novas em Milton Keynes, que é justamente o lugar onde a Red Bull fabrica seus novos carros e faz os seus novos testes. Muito se fala que essas novas instalações têm como principal objetivo servir a equipe AlphaTauri, ou melhor dizendo, a Cash Visa. Vou chamar de AlphaTauri aqui porque é muito chato esse nome. E por que isso é proibido? Porque o novo limite orçamentário prevê que as equipes precisam gastar até no máximo, se eu não me engano, 180 milhões de dólares por ano. E isso quer dizer que elas podem utilizar como pesquisa e desenvolvimento do carro, produção do carro, apenas esses 180 milhões de dólares. Agora, se duas equipes utilizam o mesmo espaço, os mesmos estudos e os mesmos entendimentos para desenvolver os carros, ou pelo menos as tecnologias semelhantes, o que acontece é que no fim das contas elas acabam tendo quase 360 milhões de dólares para gastar juntas, mas pesquisando as mesmas tecnologias. E com isso a gente entende o porquê a equipe AlphaTauri tem peças tão semelhantes à equipe Red Bull, principalmente do ano passado. Justamente porque existem chances dela realmente estar utilizando essas peças do carro do ano passado da Red Bull e, claro, para ter mais desempenho para esse ano, mas provavelmente a Red Bull também pode ter testado novas peças no carro da AlphaTauri. Ou seja, talvez o carro da AlphaTauri esteja fazendo testes para a sua equipe principal e essa tecnologia é repassada com rapidez. E justamente por isso ela pode ter a chance de gastar muito mais do teto orçamentário sem que isso vá para o relatório de gastos da equipe. E é por isso que essa situação é tão complicada. Porque a equipe Red Bull já tem esse time secundário há anos. Isso nunca deu problema, porque não existia limite do teto orçamentário. E não tinha tantos problemas assim se compartilhassem algumas tecnologias específicas. Mas agora existe um grandíssimo problema. Todas essas acusações acabaram caindo no colo do atual dirigente da Red Bull, Christian Horner, que já vem passando ou vinha passando por algumas investigações. Essas investigações terminaram e acabaram determinando que Horner, inclusive, é inocente. A grande questão é que Christian Horner acabou ficando chateado com esses comentários de Zac Brown e admitiu basicamente o seguinte, que ele não entende o porquê de todo esse alvoroço. Na verdade, ele falou que a Red Bull é uma equipe para ser admirada e para servir inclusive de exemplo para os outros times. Enquanto outras equipes tiveram que demitir boa parte do pessoal durante a pandemia, por exemplo, a Red Bull manteve as duas equipes funcionando bem.
o que demonstra, é claro, que o time tinha a possibilidade de fechar, mas não quis fazer isso no fim das contas. Enfim, acaba que Christian Horner tentou sair ali pela tangente e ele disse que as duas operações das duas equipes estão completamente separadas. Uma fica na Itália, se eu não me engano, e a outra na Áustria. Mas a grande verdade mesmo é que essas novas instalações em Milton Keynes deixam a gente sim com uma pulga atrás da orelha, vamos dizer assim. Mas não para por aí, porque Christian Horner ainda deu uma alfinetada no próprio dirigente da equipe McLaren, falando que outros times têm relações mais próximas com seus fornecedores de motores do que a AlphaTauri tem com a Red Bull. E é claro que ele está falando sobre a própria McLaren e a equipe Mercedes, que acabaram tendo, é claro, que trocar as suspensões traseiras, já que a Mercedes está utilizando uma suspensão pushrod alicerçada na caixa de câmbio, que, claro, fornece também para a equipe McLaren. No fim das contas, o fato é que o carro da Visa Cash é praticamente igual ao carro da Red Bull do ano passado. E isso é bizarro quando a gente passa para analisar. E claro, pode demonstrar sim que existe algum tipo de troca de informações entre as duas equipes. Mas o que você acha? Você acha que talvez a Red Bull esteja utilizando disso para ganhar em algum setor ali da Fórmula 1? Na área financeira, com relação a esse teto orçamentário? Ou você acha que ela realmente é inocente nessa situação? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Muito obrigado pela sua audiência e fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!